Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Alessandro, mais conhecido como Buiú. O Buiú, assim como eu, assim como você que está acompanhando em casa, tem a sua história. Tem uma história para contar, tem uma história de vida. O Alessandro é um jovem confeiteiro, mas que já tem uma ampla experiência nesse segmento. Alessandro, satisfação em recebê-lo aqui no nosso encontro marcado. O prazer é todo meu. Né? É bom aí poder não só divulgar, né, o trabalho da gente, mas também poder contar assim a história, porque sabemos que o alimento, né, não é só em si saciar a fome, mas tem a sua história, tem o seu aprendizado durante a carreira, né, que eu tive, e isso realmente vale a pena comentar com vocês. Que legal, que legal. Bom, o Alessandro, ele é o proprietário do Ateliê dos Bolos. Muita gente aqui em Botucatu já deve ter encomendado um bolo do Buiú, né, com o apelido do Alessandro, do Ateliê dos Bolos. Alessandro, a gente conversava aqui antes de começar a gravação. Você começou muito cedo, né? 15 anos, é isso? Não, 15 anos foi quando eu me tornei, assim, profissional já. Reconhecido como profissional. Foi antes disso, então? Foi, eu comecei, na verdade, com 10 anos de idade. 10 anos. 10 anos de idade, comecei como faxineiro, né, no fundo da padaria, lavando assadeira, varrendo o chão, né? E daí fui aprendendo, só que comecei em Avaré, na verdade, não foi em Botucatu. Comecei em 1990 em Avaré, e depois em 94 que eu tive a oportunidade de vir para Botucatu e comecei a trabalhar aqui. Hoje uma padaria que nem existe mais, é ali em frente à Big Moto, ali, né? Antiga padaria do Felipe. Comecei ali. Verdade. E daí me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, né? E tô aqui até hoje e daqui eu não saio mais. E por que nesse ramo de padaria, de confeitaria? O que te atraiu nesse ramo? Olha, é a recompensa que você tem, não financeira, mas a recompensa assim de agradecimento das pessoas, a recompensa que você tem, porque você faz um alimento bom, saudável, né, gostoso, e as pessoas te pagam assim, não só com dinheiro, mas com elogio, porque um elogio vale mais do que dinheiro, pode ter certeza. Então eu viso não o lucro financeiro, mas sim o lucro de amizade, porque eu fiz muito amigo. A maioria dos meus clientes são meu amigo. Isso eu posso falar, garantir isso, que são meu amigo. Que legal, que legal. Bom, o Alessandro começou numa padaria, a padaria do Felipe na Amando. Quem é que não se lembra da tradicional padaria do Felipe, né? Bom, daí você começou ajudando, e a hora que você foi pôr a mão na massa, quando foi? Isso aí foi com 15 anos de idade. Que eu cheguei numa padaria e tava precisando, tinha uma vaga lá de padeiro. Tinha um anúncio já, alguns amigos me falaram. Eu cheguei lá e falei assim, estão precisando de padeiro aí? Aí o dono da padaria falou assim, sim, estamos precisando. Eu falei, então, eu sou padeiro. Ele olhou em mim assim, aquele menino magrinho, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, viu, mas você é padeiro? Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 15. Sim, senhora, tenho 15. Aí ele falou assim, mas fala o seguinte, vamos um teste com você então. Vou deixar você aqui na padaria e vou sair. À tarde eu volto, se você fizer o pão, você está contratado. Não vou te registrar em carteira por causa da sua idade, né? Mas você pode, vamos ver. Aí ele saiu. E a surpresa dele que foi assim, compensadora. A hora que ele chegou de tarde, ele viu ali o pão feito. Ele falou, você não comprou do lugar, não? Eu falei, não, imagina, foi eu que fiz. Quer dizer, ele não acreditou no pão? Não, ele não acreditou, porque assim, um menino de 15 anos e outra. Hoje eu tô com 3.2, 32 anos. É um garoto. 32 anos, né? Tem uns cabelinhos brancos aqui, mas aí pinta, né? Mas com 15 anos, eu tinha cara de, sei lá, 10 anos de idade. Então, para mim ter essa credibilidade ali como padeiro, era difícil, então até eu tive que esconder por um tempo. Eu tinha que falar na padaria lá que eu era ajudante do padeiro, então eu conversava com os clientes, me passava por ajudante, para os clientes não saber, porque podia haver, de repente, uma denúncia, né, claro. Tudo. Só que assim, esses donos de padaria que acreditaram em mim, que, né, me deram essa oportunidade, essa chance, hoje eu posso dizer, eles são assim, amigo e meio que pai meu. Porque até hoje eu mantenho contato com eles, tenho amizade com eles, sabe? E sempre que posso eu agradeço eles, vou lá, falo obrigado, porque realmente, o que eu falo, essa carreira não é assim, é uma carreira que ganha muito dinheiro, que você pode ter uma vida totalmente confortável, né? Mas é uma carreira que tem muito valor, assim, agregado, um valor ali sentimental.
porque você faz um bolo ali para um parente, para um amigo, daqui a pouco você vê fazendo um bolo para seu filho, no aniversário do seu filho, de uma filha sua, e aí que é compensador, sabe? Aí é muito bom você olhar no rosto daquela pessoa. Muitas vezes eu fiz bolo e não cobrei. E eu ganhei muito com isso, eu ganhei muito, porque a pessoa olhou pra mim e falou, obrigado tio, sabe, a criança chegou, obrigado tio, pelo bolo. Então eu falo, não é um valor só comercial, mas sim emocional, com certeza. Que legal. Agora, um bom profissional nessa área, realmente ele não fica desempregado, né? Porque hoje supermercados, padarias e tudo mais precisam realmente desse, né, no ramo de confeiteiro, de confeitaria, precisa de um bom profissional, né, Buiú? Sim, precisa, só que assim, não sei se nem é o caso falar, mas Botucatu, diferente de algumas outras cidades que eu conheço, ela não investe nesse tipo de profissão. Aqui em Botucatu, assim, não tem um curso profissionalizante que você possa fazer o curso e sair de lá falando, eu sou confeiteiro, eu sou padeiro. Não tem um curso aqui. Para você fazer um curso de confeitaria hoje, você tem que se deslocar para uma cidade longe, né? E é caro, não é barato, leva tempo para você aprender. Então o que está acontecendo? Aqui em Botucatu está acabando os confeiteiros. Está acabando os confeiteiros, está acabando os padeiros, infelizmente, porque as padarias hoje estão pegando assim, uma ou duas padarias, elas fornecem para a cidade inteira. Fornece ali o pão pronto e está vindo fábrica de fora, estão instalando aqui, estão vendendo pão congelado, estão vendendo, por quê? Porque os confeiteiros não tem assim, quem quer se ingressar nessa carreira hoje, quem quer aprender, não tem aonde. Muitos já entraram em contato comigo e falaram, as amigas minhas falaram, eu quero ser confeiteira, eu quero trabalhar nesse ramo. Eu falei para elas, olha, não tem lugar, indica um lugar. Eu falei, olha, sei lá, aqui não tem São Pedro, porque aqui em Botucatu não tem. Então assim, é triste, é lamentável. Por exemplo, esse ateliê de bolo que eu montei é uma estratégia que eu criei para que eu possa continuar trabalhando no que eu amo, no que eu gosto de fazer, e que eu possa ter uma remuneração que eu possa alimentar a minha família, sustentar a minha família, dar uma vida mais confortável à minha família, porque infelizmente o salário que você ganha em uma padaria hoje é um salário assim baixo, que não dá para você ter uma vida confortável, não. Agora me diga uma coisa, Buiú, é difícil aprender essa profissão? Não é difícil. Bom, qualquer profissão que você faça com amor, com carinho, se você gosta daquilo, se torna fácil. Mas tem que ter o dom, porque, de repente, o pessoal que está acompanhando o programa agora, fala, não, se eu pegar um livro de receitas, eu vou acompanhar a receita e vou saber fazer o bolo. Não é bem isso, né? Não, não é bem isso. Funciona assim. Você vai lá, coloca a mão na massa. Tem pessoa que fala assim, tem que ter mão boa para fazer o pão, para fazer o doce. Mão boa, o que acontece? Tem que ser muito observador. É como se fosse uma profissão de ator. Você tem que prestar muita atenção no que as pessoas falam. E o nosso termômetro é o cliente. Tem muitos profissionais até do ramo que não gostam de ouvir o cliente, não gostam de conversar com o cliente. Mas o cliente é o termômetro. E não é eu que posso falar se meu bolo é bom ou não. É os clientes que falam. Geralmente a pessoa me pergunta, seu bolo é bom? Aí eu falo, olha, eu não sei, era melhor você experimentar. Aí você vai me dizer. Então a pessoa experimenta, aí ela fala, eu gostei, ou eu acho que tem que melhorar ali ou ali. Aí você melhora. Então assim, o termômetro é a pessoa, não é tão fácil de aprender, mas eu queria falar para você, é até fácil para quem gosta, para quem ama, é fácil. Entendi. Quando você fez o seu primeiro bolo, como é que foi? Foi um desastre. Lembra disso? Não? Eu lembro, foi um desastre. Era um bolo de fubá. Eu levei 1 ano para poder aprender. Verdade? O bolo, Era um bolo de fubá, porque ele crescia no forno, e depois, na hora que eu ia desenfornar ele, desligava o forno e ele abaixava, virava uma tábua. Então, foi difícil, só que assim, graças a Deus, na minha família, eu tenho a minha mãe, que também faz bolo, né? Ela faz sonho em casa, ela já tinha esse negócio, então já veio meio... tinha uma retaguarda ali. Já veio meio no sangue, né? Entendi. Então eu fazia um negócio e eu usava a minha família de cobaia, falava, come aí, o que vocês acham, né? Na padaria eu fazia lá e usava as pessoas de cobaia ali primeiro. E o pessoal falava mesmo? Ficou bom, ficou... Então, as pessoas já falavam assim desde o começo, assim, você tem o dom, você tem o dom. Aí eu ficava pensando, mas será? E eu até fiquei olhando para outras profissões, pensei em fazer outra coisa. Eu tenho muito assim, eu gosto muito de comunicação, de mexer com propaganda, então eu queria ingressar nesse ramo. Só que depois todo mundo falou, viu, mas fica no bolo, o bolo é bom. Eu falo, mas ganha pouco. Só que aí, desde o começo que eu falo para você, esse valor que tem agregado aí, de você se sentir feliz no que você faz,
não tem preço. Não tem preço, então eu acho que é muito bom. Quanto tempo para se fazer um bolo? Um bolo de festa, um bolo todo incrementado, quanto tempo dura para fazer o bolo, para entregar o bolo pronto? Olha, então aí depende muito assim do prazo que a pessoa quer o bolo. Porque eu me preocupo muito com a questão da saúde. Porque dependendo do bolo ele tem que ficar refrigerado, o recheio tem que ser refrigerado, porque se o bolo ficar muito tempo exposto no lugar com a temperatura ambiente, 2, 3 horas, provavelmente ele possa até estragar e fazer mal para a pessoa que consuma aquele bolo. Você tem essa preocupação? Eu tenho essa preocupação, eu tenho o curso da vigilância sanitária, o PAS, Programa de Alimento Seguro, né, então que assim, vender um alimento não é só vender a beleza, mas tem que vender a segurança. Segurança, porque uma criança vai comer, uma pessoa... Então tem que pensar muito nisso. Eu acho que para você montar uma padaria, você tem que pensar primeiro no higiene, na limpeza, e depois você vai pensar no bolo. Acho que a produção é fundamental. A higiene em primeiro lugar. Mas quanto tempo normalmente? Olha, leva assim, vamos colocar um bolo para umas 100 pessoas, um bolo de casamento, leva de 40 minutos, 50 minutos. 50 minutos. Agora um bolo de padaria simples, um bolinho aí para 20 pessoas, leva 20 minutos, 30, tudo depende do recheio, o que a pessoa escolheu. Então quando eu pego uma encomenda de bolo, até essa questão de tempo, eu sempre peço para a pessoa pedir um dia antes, porque dependendo do que ela me peça, não dá para fazer no dia. Entendi. Não dá, porque o recheio é demorado, tem um certo tempo de descanso, tem que ter um padrão. E outra, a pessoa tem que vir buscar o bolo comigo, assim, geralmente, 2 a 3 horas antes de cortar aquele bolo, antes da hora do consumo. Se ela buscar esse bolo de manhã e a festa for 5 horas da tarde e ficar sem refrigeração, pode ter um problema. Então eu sempre oriento as pessoas a tomar esse cuidado. É muito importante tomar esse cuidado. Bolo também é igual moda. Por exemplo, o que está na moda hoje é o bolo de pêssego, é o de abacaxi, é o bolo de leite ninho, é o bolo de iogurte. Qual que é o bolo que está na moda hoje? Olha, sim. É mesmo? Sim, tem modismo. Por quê? Porque assim, geralmente as padarias funcionam conforme o que está sendo consumido no momento. Então o que está sendo mais vendido, um começa a comentar com o outro. Os donos de padaria, eles pesquisam. Eles vão atrás, eles pesquisam para saber. A hora que eles descobrem qual está sendo mais vendido, porque assim, tem que apostar em time que está ganhando. Então daí você começa. Eu, por exemplo, faço assim, eu pesquiso muito, eu escuto muito os clientes, e hoje mesmo, por exemplo, eu tenho aqui 4 bolos que eu coloquei aqui para a degustação, e são os mais vendidos no momento. É o bolo de iogurte, né, que é um dos mais vendidos no momento, é o bolo de leite ninho. Esse bolo de leite ninho tá só comentário, sabe? Maravilhoso. O bolo de leite ninho é muito bom. O bolo de brigadeiro, né? Que é muito vendido. E outro bolo que eu tô aqui é o de trufa de chocolate. Então esses são assim os carros-chefe. O de prestígio vem depois e por aí vai. Então assim, respondendo a sua pergunta, é como se fosse a moda mesmo. Tem que estar antenado para saber o que as pessoas querem. Entendi. E normalmente o bolo quantos quilos? É por quilo que você... É por quilo. Quantos quilos normalmente para atender 20 pessoas é um bolo do quê? 2 quilos? Isso. Isso. Eu somo assim, cada 10 pessoas 1 quilo. Então a pessoa me liga, eu faço aquela breve entrevista com a pessoa, rápida. Para que hora vai ser o bolo, quantas pessoas vai ser? A pessoa fala, ó, eu quero um bolo para 30 pessoas. Aí eu já somo e falo, ó, 3 quilos dá. 3 quilos dá. Eu já dou aquela orientação. Então assim, o meu trabalho do ateliê é diferenciado de padaria, porque em padaria o que acontece? Você chega lá, você conversa com o balconista. E a balconista não sabe explicar certinho esses detalhes pequenos. Então ela chega lá, o cliente chega lá, eu quero um bolo. Aí fala, do quê? E ela só anota. A pessoa fala, faltou o bolo, não sei o que tem. Agora você conversar direto com o boleiro, né, com a pessoa que faz o bolo, ali conversar com ele já vai te orientar. Então quando eu falo para uma pessoa assim, viu, você vai fazer um bolo lá para 100 pessoas, eu falo assim, ó, tem que ser 10 quilos. Aí a pessoa fala, mas eu queria só 5 quilos. Ó, tudo bem, a senhora que sabe, né, mas... Vai faltar bolo. Vai faltar o bolo. Compensa lá com salgadinho então, porque vai faltar bolo. Entendi. Então eu dou essa orientação, esse é o meu diferencial. E as pessoas já vêm com a ideia pré-concebida, eles já sabem o bolo que eles vão pedir para você fazer? Vem. A maioria, né? A maioria vem, já vem com um bolo assim, de preferência, que eles preferem aquilo. Só que geralmente assim, eu costumo perguntar se é para aniversário de criança, se é à noite ou se é de dia. Tem justamente todo esse diferencial
dependendo do horário e para quem seja. É melhor saber. Por que é melhor saber? Se você fizer um bolo de creme com polpa de abacaxi, com polpas, né? Se você é um bolo de creme, o creme ele estraga muito rápido. Ele tem que ficar refrigerado o tempo inteiro. Você tirou da geladeira, você tem que consumir ele em no máximo 2 horas, né? Então o que acontece? Eu já pergunto, pessoal, vai ser de dia? A pessoa fala, vai. Aí eu falo, viu, olha, você quer um bolo de creme? Cuidado, tal. Aí, de repente, já aconteceu de a pessoa mudar o pedido. A pessoa vir com uma ideia, chegar em mim, eu dar aquela orientação, a pessoa fala assim, viu, eu quero um bolo de 12 leite. Mas que hora vai ser a festa? Vai ser 8 horas da noite. Fala, nossa, 8 horas, é indigestivo, hein? É indigestivo, a pessoa vai comer de noite e pode passar mal. Aí a pessoa pega e fala pra mim assim, então muda então faz pra mim de leite ninho ou floresta negra, porque daí é mais leve. Então eu tenho essa preocupação de orientar, porque eu penso assim, se um cliente meu, por um acaso, passar mal um dia, acontecer um negócio desse, a responsabilidade é minha. Então isso não pode deixar acontecer, isso é inconcebível. Excelente, sem dúvida. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o Alessandro Buiú, do Ateliê de Bolos, aqui no programa Encontro Marcado, ouvindo a história, né? Assim como você tem a sua, eu tenho a minha, ouvindo a história do Buiú no Encontro Marcado, que parte para um apoio cultural, e já já nós voltamos.